quero trazer imagens das manifestações de ontem. Aqui na Avenida Paulista, estava bastante cheio. Quero saber se algum dos senhores aqui estava presente lá nessa manifestação. E o principal pedido era sobre anistia. Começo então com o Christian Lobauer para saber como é que ele sentiu esse clima e se ele acha que realmente agora essa pauta tem chances de andar. Boa noite, Christian. Boa noite. Olha, eu estive lá, fiz dei uma passeada ali nas diferentes regiões, haviam diferentes, além dos caminhões, tinham aqueles bonecos, né, infláveis, né, que se colocam nessas manifestações, muita gente tirando foto e tal. Acho que tinha um pouco menos gente do que eu já vi em outras manifestações. Acho que tem uma espécie de, eu diria que é uma espécie de cansaço, talvez, um pouco de tensão no ar aí em função do julgamento. Mas acho que foi importante. Acho que várias cidades, eu vi pela televisão, no Rio de Janeiro acho que estava muito maior. Foram discursos emocionados, né, em boa parte. A situação é quase, sim, é emocionante, mas é mais emocional do que nunca, eu diria. E a questão que você faz é o que a gente, a partir desse evento, o que a gente pode esperar, né? Eu acho que tem um pouco as duas relações com... Eu acho que a gente não tem muito o que esperar em relação ao resultado, né, do que vai acontecer no julgamento. Eu acho que é um julgamento falso, fake, como a gente já comentou várias vezes. É um julgamento que já está com o resultado definido. Resta saber tal da dosimetria, o que vai ser, mas acho que o objetivo e o voto do Fux, né? Para ver o quanto que... Então, eu voto do Fux, mas assim, a gente debateu isso e eu já li algumas coisas que se alguém pedir vistas é pior, né? Pode ficar pior. Então, eu acho que a discussão é um pouco sobre quanto tempo eles devem condená-lo e de que maneira. Eu acho que isso é o sensível politicamente, porque se condenam e resolvem realmente tirada do encilho, coisas desse tipo, eu acho que, enfim, é imprevisível a reação das pessoas, tá certo? Isso que, voltando pro dia de ontem, eu acho que havia menos gente e acho que é uma certa tensão no ar, assim, que vai continuar nessa semana, acho que na terça, amanhã, né? Amanhã que vai ler. Amanhã já retoma com o voto do... amanhã é terça, então. Do ministro Moraes. Amanhã vão ler e vamos ver o que acontece. Queria saber do Luiz Felipe, principalmente em relação a uma mudança de tom que chamou bastante atenção do governador Tarcísio de Freitas. Acho que essa até foi a principal manchete dessa manifestação. O Tarcísio sendo até bem direto ali, com críticas bastante duras ao Moraes. O que você acha que isso pode significar? Você acha que foi algo planejado ou saiu ali no momento? Boa noite, deputado. Boa noite, Renato e amigos. Com certeza, tudo na política não é por acaso. E a tendência, a força da população agora, nesses movimentos populares, tem só crescido. Então a tendência de opinião pública e de adesão é para o lado da oposição, é para o lado da direita que quer ver mudanças profundas no sistema, não confia em absolutamente nada que venha do sistema. Então, se você tem aquele discurso ameno de fazer diálogo com as instituições, de fazer composição e acordos, isso aí não é o discurso que as ruas querem escutar. As ruas estão muito claras nessa visão de que temos um problema institucional gravíssimo e todos que estão com o discurso de dar uma chance ao sistema vão perder eleitoralmente. A tocha do reformista está no chão, caiu, né? Está para ser levantada por algum candidato. E até agora ninguém se apresentou para ser esse grande candidato reformista. Então todos que se apresentaram até agora têm um discurso muito alinhados com o sistema. Então eu imagino que seja, posso só especular, não vou dizer exatamente por que o Tarcísio está mudando de tom, se é por oportunismo político ou se ele de fato acredita no que ele está falando. Eu não sei. No passado, os últimos 2 anos, os posicionamentos dele têm sido muito mais de composição e acordo do que, de fato, de ser um agente de transformação. Então, eu acho que talvez seja o início aí de
de querer refazer o seu discurso, que, na minha opinião, a tendência é perder. O discurso de adesão ao sistema é um discurso perdedor. O discurso de aversão, um discurso antissistema, vai ser o discurso vencedor para 2026. Então eu acho que é por isso, é um cálculo político, não tem a mínima dúvida aqui, não só dele, mas imagino que os outros devem seguir na mesma toada. O que eu queria comentar aqui, Renato, na questão do Carlo, da canonização do garoto Carlo, eu segui a história dele há muitos anos atrás, eu me lembro quando do seu falecimento, e de fato foi comovente. Há documentários, tanto italianos quanto outros internacionais, são fabulosos. Você vê de fato a profundidade do garoto, muito prematuro na sua consciência religiosa, e tem algumas simbioses com o Brasil. Não só ele morreu no dia 12 de outubro, como você mencionou, que é dia da Nossa Senhora Aparecida, mas também é o nascimento do Pedro I. Dia 12 de outubro é o nascimento de Pedro I. E ele é canonizado no dia 7 de setembro. Então eu acho que temos um santo nosso. Esse ao menos é o meu particular, porque de fato eu segui a história dele, é comovente. Sugiro a todos que se informem mais, é realmente uma história impressionante. Muito obrigado. Muito bem, bela lembrança também, aniversário de Dom Pedro I. Inclusive temos um especial com o Rafael Tonon contando a história da independência do Brasil. Esse aqui é de graça para você no YouTube. Assista também, que vale a pena. O que não te contaram sobre a independência do Brasil com o Rafael Tonon. Quero chamar agora um vídeo então do Tarcísio nessa manifestação. A gente separou 3 trechos do discurso dele ontem na Paulista. Vamos começar falando sobre a visão dele sobre quem deve ser o candidato nas eleições de 2026. Vamos defender a nossa democracia representativa. E é fundamental que para isso as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Aí o Tarcísio bem incisivo, né, defendendo a elegibilidade do Jair Bolsonaro, e ele falou também sobre a pauta da anistia, cobrando o Hugo Mota para que isso vá à votação lá na Câmara. É por isso que a gente está aqui, para dizer para o Hugo Mota, paute a anistia. Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Qual é o recado que a gente vai dar para o Hugo Mota hoje? Presidente de casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute a anistia, deixa a casa decidir. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque trazer a anistia para a pauta é trazer a justiça, é resgatar o país. E por fim, a fala mais comentada em que ele se dirige diretamente a Alexandre de Moraes. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Aí, deu para ver até que ele teve um tempo ali de pensar, né? Ninguém aguenta mais, ou seja, não parece que foi algo que escapou. Jean Turco, como é que você lê aí essa mudança de postura do Tarcísio ali em cima do trio elétrico? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Pois é, não me parece que seja algo improvisado. Diria que Tarcísio
é uma pessoa bem ponderada, bem pragmática, não é aquele tipo de político que coloca o microfone na boca e se descontrola e dá escorregadas. Ele planeja mais as falas, é mais controlado, então diria que também essa fala mais dura, mais incisiva dele em comparação ao passado, faz parte de uma reflexão, de um posicionamento, e eu leio dessa forma, a forma que semana passada já comentamos o possível acordão, né, da direita com o centrão, alguns partidos que estão saindo do governo, e vem se configurando então uma candidatura de Tarcísio em coalizão entre centrão e parte da direita. Talvez até com um consenso tácito, talvez, né, do PT, de Lula, ou até de franjas do STF, etc. Não que talvez eles gostem muito, claro, mas talvez como second best, como o melhor candidato possível da direita, a direita tolerada, a direita permitida, então me parece que esteja se costurando isso. Também tem uma pesquisa recente que saiu da Atlas Intel, que pela primeira vez mostra Tarcísio, pela primeira vez depois do tarifaço, mostra Tarcísio ganhar as eleições no segundo turno contra o Lula. E lembrando que depois do tarifaço, Lula começou a ganhar respiro, a ganhar votos, etc., a ganhar popularidade, e a direita estava sofrendo. Essa pesquisa mostra essa inversão. Então parece que Tarcísio também se empolgou, leu positivamente essa pesquisa. É claro que ainda até as eleições tem tempo, muitas coisas vão mudar, mas já isso deve ter mostrado para ele que essa tendência de surfar o tarifaço, o papo da soberania contra a solução, etc., já está se exaurindo e tem um espaço à direita. Terceiro fator, diria que a direita está se organizando, Caiado e Zema sinalizaram um possível pacto, caso, ou seja, de se juntar, de unir as forças, caso Bolsonaro não seja eleito. Ainda, o que diria, o seguinte, essa pauta da anistia que ele vem, na qual ele acabou de falar, está ganhando também espaço, sabemos, no Congresso, no Senado, tanto de apoio popular quanto no Senado. Nessa semana passada, tivemos então a enésima conta dos votos, e tudo parece que hoje, atualmente, a anistia passaria, caso fosse pautada. Tem os votos para passar. E eu queria chamar a atenção sobre essa pauta da anistia, porque é uma pauta de justiça. É uma pauta, repito, como second best. Na verdade, esses processos deveriam ser todos anulados. E é uma pauta de justiça, de solidariedade, de empatia das pessoas, de se colocar na posição de Débora do Batom, da velha que tem câncer, de quem morreu, inclusive, na prisão, de pessoas velhas que foram agredidas na prisão, de pessoas de forma geral, milhares de pessoas que estão recebendo penas completamente descabíveis em comparação ao que fizeram, não que não tenham que receber alguma pena. E em comparação não só ao que fizeram, mas também em comparação ao que foi feito ao nível internacional. E aí aqui quero falar o último ponto, Renato, que é o seguinte: olha, grandes líderes internacionais foram processados um pouco no mundo inteiro. Ex-chefes de Estado, ex-chefes de governo, não é a primeira vez. Só que tem diferenças enormes. Chirac, Sarkozy na França, Berlusconi e vários outros chefes de governo foram processados. Mas todos eles foram processados na primeira instância e tiveram o direito de recorrer a mais instâncias. Eu quero chamar aqui a atenção sobre alguns casos mais absurdos, mais emblemáticos. Até Pinochet, Augusto Pinochet, ditador chileno, tinha o direito de recorrer a uma segunda instância. Ele não recorreu porque não chegou a cumprir todo o processo, morreu antes. Até Milosevic, réu pelos genocídios na ex-Jugoslávia, que foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional, morreu também durante o processo, mas ele poderia ter, caso tivesse sobrevivido, continuado a viver, ele poderia ter recorrido. Até a junta militar da ditadura argentina teve o direito de recorrer, que também cometeu genocídios e vários homicídios, etc., então crimes muito mais graves, etc., teve o direito de recorrer à segunda instância. Ainda, na verdade, nós sabemos quem é Flávio Dino, quem é Alexandre de Moraes,
quem é Zanin, quem é Carmen Lúcia, qual a posição deles em relação ao Bolsonaro. Eu digo só o seguinte, veja, só os nazistas em Nuremberg foram julgados pelos seus inimigos. Ainda. Alguns destes processos terminaram em condenações, outros em absolvições, mas alguns deles sofreram um revés e teve uma inversão. Um dos casos, exatamente, é o famoso caso de Lula, que teve uma condenação em mais instâncias, inclusive, e depois o processo foi anulado no STF. Outra anulação famosa foi um processo de Trump. Ele recebeu uma multa de 500 milhões de dólares, que depois foi anulada. E um terceiro caso poderá ser exatamente este, de Bolsonaro e dos réus do 8 de setembro. Não me surpreenderia se no futuro estes casos serão também anulados. Outro caso similar, qual é? A famosa invasão do Capitólio nos Estados Unidos. De cerca de 1.200 pessoas que participaram lá daqueles atos, 16 foram condenados por um crime que é similar à tentativa de golpe de Estado. Os outros foram condenados. Quem foi condenado, muitos foram absolvidos, muitos negociaram, foram condenados por invasão, por depredação, crimes menores. Então, na média, as condenações foram menores. Se você olhar todos os casos internacionais, é isso aí. E, além disso, em nenhum destes outros casos teve uma única pessoa que foi vítima, acusador, julgador e juiz. Só agora, só aqui. Pois é, tem também a velocidade, né, desse julgamento que chama bastante atenção. A gente vai falar mais especificamente do julgamento aqui na próxima pauta. Eu quero trazer a repercussão também desse discurso do Tarcísio, né, como é que isso foi recebido por diferentes alas. Primeiro, a Folha nos traz o governo Lula vendo um passo decisivo de Tarcísio para 2026. Então, para o governo Lula, o Tarcísio estaria realmente se lançando como candidato. E bolsonaristas elogiam a escalada de tom. Em ato na Paulista, o governador de São Paulo defendeu a anistia e disse que ninguém aguenta mais a tirania de Moraes. O Globo traz o seguinte: análise. Ataque de Tarcísio a Moraes deixa ministros do STF indignados. É visto como fora do tom institucional e pode dinamitar pontes importantes. Na avaliação de integrantes da corte, o governador de São Paulo caiu na tentação de pagar uma fatura com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente diz até que os ministros às vezes usam a imprensa como uma maneira de mandar recados, né? Então, estaria aqui a opinião deles via imprensa. O ministro Gilmar Mendes foi mais direto. Ele mesmo foi lá e publicou no X, na sua conta, uma opinião que claramente pareceu ali uma resposta àquilo que foi dito pelo Tarcísio, né? Vou ler aqui esse tweet do Gilmar Mendes. No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. Aqui é referência à fala do Tarcísio, né? O STF tem cumprido o seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. E aí finaliza o ministro Gilmar. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Finaliza, então, o ministro Gilmar Mendes, ontem, 7 de setembro, às 5 da tarde, ou seja, pouco tempo após o discurso ali que a gente acabou de ver do Tarcísio. Ricardo Gomes, nesse último parágrafo, já tem até um recado em relação à tentativa de anistia, né? Ele diz que crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. E o resto da fala todo também bastante carregado, né?
defendendo o Moraes e fazendo também ali citações ao Bolsonaro, por causa da pandemia e tudo mais. Como é que você viu esse ato de ontem, as falas do Tarcísio e também a reação aqui mais explícita do Gilmar? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas do programa. Imagem, não sei se é a sua câmera. Aí, voltou. Diga lá. Voltamos. Bom, boa noite. Então, Renato, colega do programa. Sobre a fala de Tarcísio, parece que houve um realinhamento ali, um alinhamento com a família Bolsonaro, com a ala mais bolsonarista da direita. Até a Silas Malafaia elogiou a fala de Tarcísio, que tem sido um leão na luta pela anistia. Então, parece um sinal dessa confluência que se esperava que fosse acontecer em algum momento, né? A fala dele é importante a fala dele dizendo que Bolsonaro é o único candidato, porque sem isso, se Bolsonaro não puder ser candidato, ele não terá o apoio de Bolsonaro. Então, primeiro expressa apoio para depois esperar apoio. Então, achei um sinal de alinhamento entre ambos, né? Sobre as manifestações, enfim, de novo aquele problema dos jornais brasileiros de conseguir fazer conta, né? Comparações entre números. Se olhar, parece que teve 4 vezes mais gente na Paulista só do que naquele ato michuruca ali do grito dos excluídos, né? Alguém disse, né? Se são excluídos, são excluídos porque o governo exclui, né? Quem exclui são os poderosos. O PT está aí há 5 mandatos na presidência da República, com um pequeno intervalo, talvez excluídos pelo próprio PT, né? Então, essa desproporção entre gente na Paulista e gente nesse grito dos excluídos, ela fala sobre o sentimento das ruas do Brasil, lembrando, né, que esses movimentos, tinha até o grito "eu vim de graça", né? Ao contrário do grito dos excluídos, que a gente sabe tem aquela coisa do sanduíche de mortadela, paga o ônibus, movimento sindical fazendo força para colocar a gente lá. Então, tem uma diferença brutal. Mas vindo para essa fala para esse tweet do ministro Gilmar Mendes, é lamentável da primeira à última linha. Primeiro, que o ministro diz que as instituições fortes, né, que a verdadeira liberdade não nasce de ataque às instituições. Olha, quando as instituições perpetram ataques à liberdade das pessoas, a liberdade só advém do enfrentamento de instituições quando elas agem como tirânicas. E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando da história. A história da liberdade, o maior inimigo da liberdade é um governo onipotente, um governo onipresente, um governo que quer ser Deus, um governo todo-poderoso, com mão pesada, que escolhe inimigos para usar a lei contra, né? A frase... Todos os países da América Latina têm uma versão dessa frase, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. O Perón, na Argentina, é o único que tem gravado dizendo isso, o Perón dizendo aos amigos tudo, aos inimigos nem justiça. Se estas são as instituições, se as instituições dão aos amigos tudo e aos inimigos nem justiça, a liberdade não pode nascer da subserviência a esse tipo de instituições. Eu estou falando em tese, olhando a história do liberalismo, a história da liberdade, é a história do enfrentamento de tiranos no poder. Esse é um ponto. Outro ponto dessa frase dele, desse tweet dele, é que parece que o ministro não entende direito o que é uma ditadura e o que é um autoritarismo. Atribuir as mortes da pandemia ao autoritarismo no Brasil, então em todos os países do mundo em que houve mortes na pandemia, os governos eram autoritários, é isso. O mundo viveu... Aliás, o contrário, né? O que se viu foi atropelamento de ritos institucionais, de ritos democráticos, para implementar lockdowns. Quer dizer, os governos se tornaram autoritários na pandemia para fazer valer medidas de restrição.
Ele diz que autoritário é o governo que resistiu a implementar essas medidas. Não houve vacinas. Olha, eu era vice-prefeito de Porto Alegre. Porto Alegre não comprou nenhuma vacina. Por muito tempo foi a capital que mais houve pessoas se vacinando no Brasil, era Porto Alegre. Todas as vacinas vieram do Ministério da Saúde, sob o comando de Jair Bolsonaro. De novo, nenhuma cidade saiu comprando vacina mundo afora. Nem da Pfizer, nem da Moderna, nem da outra, do outro laboratório, né, cujo nome até me escapa. Todas as vacinas vieram do governo federal. Mas isso é sinal de autoritarismo no Brasil? O ministro Gilmar Mendes está atrapalhado com o conceito de autoritarismo. E no fim, essa mensagem auto-julgando, já pré-julgando. Primeiro, já foi faz tempo, né? O rito da toga, o peso da toga. Um ministro não deveria falar sobre um assunto que pode em breve estar sob sua jurisdição. Se sobem embargos infringentes, a gente já falou disso aqui, se Bolsonaro é condenado não por unanimidade, mas por maioria, este ministro que está falando que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil vai ter que julgar o recurso sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele está pré-julgando a matéria. Não pode. Como não pode também um ministro, não quero ser rude, o ministro falar sobre ilegalidade de perdão ou anistia. Primeiro, que a anistia pela Constituição é ato exclusivo do Congresso Nacional. É o Congresso que decide quando cabe, de que jeito cabe, para quem cabe, e acabou. Isso é um freio, um contrapeso ao poder do Supremo. O Supremo não pode dizer, sob pena de se tornar acima da lei, hiperpoderoso, todo-poderoso, e aí sim autoritário. O Supremo não pode dizer que o outro poder não pode exercer a sua função constitucional. Então, pré-julgar a anistia significa dizer que o Supremo, ou pelo menos pelo voto dele, não aceitará um contrapeso que a Constituição impôs ao próprio Supremo. Ou seja, o Supremo está se colocando acima da Constituição. Tudo errado na fala de Gilmar Mendes. Preocupante porque dá um sinal, Renato, do que vem por aí nos próximos capítulos. A rua fez sua parte, parece que o Congresso está mais disposto a fazer a dele, e está todo mundo antevendo aí como o Supremo vai reagir pelas palavras de Gilmar Mendes.